Oi gente, eu sou Tati Serafim e este é o canal Salto Alto. No programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto que ainda é tabu, não só no universo feminino, mas em toda a sociedade, que é o suicídio. E a gente está aproveitando esse finalzinho de setembro, que é o mês dedicado à prevenção do suicídio, para poder debater um pouquinho mais sobre esse assunto. Se você se interessou, fica aqui comigo que o programa Canal Salto Alto já está no ar. E para falar sobre o suicídio, tirar algumas dúvidas, quebrar um pouquinho desse tabu, eu recebo aqui em nosso estúdio hoje a psicóloga Janaína Bichner. É assim mesmo que pronuncia? Sim. Obrigada, Janaína, por você ter vindo. Eu que agradeço Aceito a oportunidade. o convite. Igual eu falei, é um assunto que ainda é tabu, né, Janaína? Sim. A gente estava conversando aqui a respeito das causas, né, do suicídio. Não é só a depressão. Existem outras causas que levam a pessoa a tirar a própria vida? Não, não é só a depressão. Nós percebemos que há muitas causas que fazem a pessoa cometer o suicídio. Além da depressão, pode ter transtornos psiquiátricos, a pessoa pode estar sofrendo de situação de bullying, violência sexual ou psicológica, desemprego, um nível elevado de estresse. Então, várias situações a pessoa pode estar sendo acometida de levar a cometer o suicídio. É porque a gente fala da depressão porque eu acho que é uma das causas mais comuns, Sim. né? Mas então a gente precisa prestar atenção que esses outros tipos de transtorno podem levar a pessoa a tirar a própria vida. Sim, quando a pessoa chega a cometer um suicídio, é quando ela acha que não tem mais solução para o problema que ela está passando. Ela acha que não tem mais jeito e aí a última alternativa é se matar. Só que quando ela quer cometer esse suicídio, ela não quer acabar com a sua vida, e sim com o seu sofrimento, e sim acabar com aquela dor que é tão grande e que ela não sabe lidar. Então, ela acha que o suicídio é a melhor alternativa. Então, na verdade, assim, não é que ela também queira causar dor nas outras pessoas, Não. é um pouco isso também? É porque ela não sabe lidar mesmo com aquela situação. Ela não sabe lidar e muitas vezes não procura ajuda ou não tem um espaço de acolhimento familiar, né? A gente percebe que há famílias que não acolhem o sofrimento do outro, não há um espaço de diálogo onde a pessoa possa falar disso abertamente, né? Ainda o suicídio é um tabu porque as pessoas acham que falando de suicídio você vai encorajar o ato ou vai estimular com que a pessoa cometa o suicídio, e não é verdade, isso é um mito. É preciso falar sim, né? Não só em setembro, mas todos os dias do ano é preciso falar sobre isso, para que as pessoas saibam que há uma solução, que elas precisam procurar ajudas e se sentir acolhidas, né? Para aquele sofrimento, aquela dor que ela sente, tem um jeito, tem um caminho. Entendi. E você falou da questão do acolhimento da família. Às vezes, talvez não seria por conta de falta de informação, de repente. Eu não soube identificar que a pessoa poderia tirar a própria vida. Porque às vezes, depois que acontece, que a pessoa vai, né, buscar lá na memória, fulano, né, avisou ou de repente deu sinais. Quais seriam esses sinais assim mais evidentes que a gente que está ali naquele círculo familiar ou círculo de amizade que está mais próximo da pessoa, que a gente pode observar, opa, aí já é um sinal de alerta, né? Quais são esses sinais, assim, os principais? Além do sinal de humor deprimido, né, de tristeza, há um sinal de isolamento. A pessoa vai se isolando, e ela vai falando certas coisas que muitas vezes passam despercebido, né? Ou fala assim, eu queria sumir, nunca mais aparecer, eu queria dormir, nunca mais acordar, vontade de acabar com a minha vida, essa vida para mim não tem sentido. E aí, às vezes, passa, né? As pessoas não vão percebendo ou não acreditam. Não acredita, não dá muito crédito. Isso, não dá muito crédito, acha que é só um piti, tem muita gente que acha que é um piti, que quer chamar atenção, né? Quando ela tenta se matar, julga, né? Há muitas críticas e julgamentos, achando que a pessoa está querendo chamar atenção e que ela não vai ter coragem, né? Há esse mito também de que quem quer se matar não avisa sim, né? Muitas pessoas que já vão pensando no suicídio, ou fecha uma conta bancária, ou faz um seguro de vida, ou ela começa a dar os seus pertences para outras pessoas. Já é sinal de alerta. Isso, já é um sinal de alerta. Que a família deve estar atenta. Isso, ou liga para alguém muito importante e fala, você é muito importante para mim. Como se estivesse se despedindo. Se despedindo, isso. Então ela dá sinais sim. E um sinal de alerta muito grande é o sinal de isolamento que essa pessoa dá, né? Então a gente precisa prestar atenção nesses mínimos sinais,
nesses mínimos comportamentos que há como ainda prevenir. O suicídio você consegue prevenir até o último minuto do ato. Você ainda consegue fazer com que a pessoa mude de ideia e reverter a situação. A gente vai falando sobre o assunto, realmente é um assunto que chega a arrepia a gente, né? A pessoa vai se despedindo, vai falando... É um assunto que gera uma tristeza até pra gente, né, que tava falando. Mas, como você falou, é importante. Quanto mais a gente falar sobre isso, falar dentro de casa, falar nas rodas de amizade, é importante porque você pode estar salvando a vida de alguém. Sim. Não necessariamente aquela pessoa que já tentou tirar a vida dela, ela vai tentar novamente, é isso? Nem sempre ela vai tentar novamente, ela pode mudar. Ela pode, né, ter um novo sentido para a vida. Sim, se ela buscar ajuda, né, e tiver essa rede de acolhimento familiar, de amigos, se ela conseguir buscar essa ajuda de profissionais, de pessoas que são capacitadas para ouvi-la e acolher o seu sofrimento, sim, tem chance de não cometer mais ou de tirar esse pensamento, né, da mente. Dar a volta por cima. Dar a volta por cima e recomeçar novamente. E quando se trata de uma pessoa que é importante pra gente, que a gente ama, acho que vale muito a pena, né? A gente estar atento a isso, né? Com certeza. Agora, uma pergunta. A questão do suicídio é mais comum entre os homens ou entre as mulheres? Entre os homens. Tem uma faixa etária, assim? A faixa etária de risco é de jovens, né? De 15 a 35 anos. Nossa, bem jovem mesmo. Bem jovem. E a maior parte são homens. Uhum. E também tem um índice muito alto entre os idosos. A partir dos 70 anos de idade, a gente percebe um índice muito elevado, né? Uhum. Devido a essa incapacidade que eles sentem de não produzir mais, de estar em aposentadoria. Ou também a pessoas que estão doentes, ou com câncer, ou com HIV. Também foi percebido um índice muito grande, pessoas que estão com essa doença. E você, como psicóloga profissional que auxilia as pessoas nesse momento, assim, quais são as primeiras orientações que vocês passam para essa pessoa? O que vocês falam, orientam para ela? Como que é esse tratamento, esse acolhimento de vocês como profissional? O acolhimento ele deve ser terapêutico, né? A pessoa precisa estar em acompanhamento com o psicólogo e com o psiquiatra, porque o psicólogo vai trabalhar com a terapia através da escuta ativa, né, de todas as dores e angústias que essa pessoa está sentindo, está passando, e o tratamento psiquiatra às vezes pode ser medicamentoso, porque dependendo do nível, né, da depressão ou de outro transtorno, ela precisa estar em acompanhamento com esses dois profissionais. E, além disso, a gente pede que as pessoas que vão conversar, né, que tenham um espaço de acolhimento, onde não vão julgar essa pessoa, não vão criticar, e sim ouvir, porque a dor, ela é individual, né? Não cabe a nós julgar, cada um tem a sua dor, cada um tem o seu sofrimento, e uma forma específica de lidar com ela. Com certeza. Então, o que a gente percebe é que muitas pessoas têm vergonha, têm medo, para não ser criticada, para não ser julgada, de falar o que elas estão sentindo. Sim. E aí chega a acontecer o pior. Entendi. E você disse aí nessa faixa etária, principalmente dos homens, mas nas mulheres também acontece, a partir de 15 anos, nos jovens existem alguns sinais assim mais aparentes ainda, mais diferentes, né, de repente um adulto? Na adolescência vai apresentar um pouco de dificuldade de aprendizagem, de interesse escolar, vai apresentar uma perda da vontade de fazer atividades que antes tinha prazer de fazer, passa a não ter mais vontade. Por exemplo, gostava muito de jogar bola, de repente a pessoa se desinteressa, não quer mais. E um isolamento, aquele adolescente que se fecha demais no seu quarto, que está sempre nas redes sociais e não tem aquele contato com a família, aquela socialização. Esses são os sinais na adolescência. Janaína, aí você falou da adolescência e os adultos, mas acontece na infância também? Sim, acontece. Acontece principalmente a depressão infantil. Sim. E a depressão na idade infantil, ela vai apresentar alguns sintomas também um pouquinho diferentes. Além da falta de interesse pelas atividades escolares, a criança começa a sentir muito medo, terror noturno, pesadelos, medo de ficar sozinha, medo do escuro, insegurança, querem ficar muito apegada aos pais, né? Nunca ficam sozinhas.
e esses são sinais de depressão na infância. Mas a criança, ela não tem mecanismos, de repente, de tirar a própria vida, mas ela pode passar por processo de repente, mutilação? Sim. Acontece isso também? Acontece muito na adolescência, automutilação, e a gente percebe assim, que a automutilação é um ato de ir diminuindo a angústia e a dor através do ato de se cortar. Não só se cortar, né? De se maltratar, se beliscar, puxar os cabelos, se bater, também é um ato de violência contra o seu próprio corpo. Qual a pessoa, a dor é tão profunda, é tão grande, ela não sabe lidar com aquela dor, que ela comete a automutilação. E é muito grande em adolescentes e em jovens. Entendi. E vocês que fazem esse acompanhamento, igual você como profissional da psicologia, vocês observam que quais são as principais causas que levam uma pessoa a chegar a um transtorno desse? São problemas familiares, principalmente? De repente, uma família desestruturada? Vocês percebem algo que é mais frequente, assim, que pode levar a isso? Sim, pode ser conflitos familiares, como eu disse, né, algumas crianças ou adolescentes podem estar em situação de violência sexual, Sim. de violência psicológica, podem estar sofrendo bullying na escola. E aí ela não sabe se manifestar, ela não consegue colocar suas emoções. Tem medo de falar para os pais irem lá na escola e passar né? vergonha, né? Se expor, não consegue partilhar, e às vezes os próprios pais não têm um ambiente de diálogo dentro de casa, né? Vivem trabalhando naquele estresse no dia a dia, e os filhos vivem sempre sozinhos ou com cuidadores, né? Então, isso vai passando, quando vê, já está numa situação lastimável que precisa de procurar a ajuda de um profissional. Por exemplo, eu sou mãe e tenho observado que o meu filho, minha filha, está apresentando alguns tipos desses sinais. Como que eu abordo ele? Sem tá invadindo muito a privacidade, sem estar alarmando muito, ou de repente ofendendo, até piorando a situação. Como que eu abordo essa primeira abordagem dos pais, assim? O que você orienta? O diálogo e o acolhimento é sempre o melhor caminho. É você conversar com seu filho, é você perceber nos comportamentos dele, como que ele está agindo, como que ele está se comportando no dia a dia. Perguntar o porquê perguntar o que ele está sentindo, perguntar o que você pode fazer para ajudá-lo. E em alguns casos levar sim ao profissional adequado, se ele não conseguir falar, se ele não conseguir externalizar isso. E ter um espaço onde você vai acolher a dor do outro sem julgamentos. Sim. Né? Sem julgar o que o outro está sentindo e sem menosprezar o sentimento do outro. E Janaína, você estava me falando que os casos de suicídio são mais comuns entre os homens, né? Você deu até a faixa etária. Sim. Mas a questão da depressão é mais comum nas mulheres, né? Você vê isso muito com relação à autoestima, essas coisas? Na verdade, é porque o índice de depressão acomete mais mulheres. A cada 5 mulheres, 3 já tiveram depressão. Nossa. Ou podem passar a ter. Então, tem essa relação, né, da depressão com o suicídio. E as mulheres, elas tentam mais se suicidar. E os homens já são... objetivos naquilo. Isso, eles já conseguem mais chegar ao ato. E as mulheres já mais em tentativas. Mas eu acho que em desespero, né? Sim, o desespero que leva a pessoa a cometer o suicídio. Por achar que o seu problema não tem solução, por não conseguir buscar ajuda. Entendi. Janaína, o papo aqui tá bom, quero tirar mais dúvidas com você, mas a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta falando sobre um assunto que ainda é muito tabu, que é o suicídio. Afinal, estamos ainda no mês de setembro, que é dedicado à prevenção do suicídio. A gente vai para o intervalo, mas daqui a pouquinho a gente já volta. Já estamos de volta com o programa Canal Salto Alto, falando sobre suicídio. Aproveitando aí o restinho de setembro, que é dedicado a esse tema, né, com relação à prevenção do suicídio, a gente aborda aqui hoje no programa Canal Salto Alto, recebendo a Janaína Birchner,
que é psicóloga e traz algumas informações, orientações pra gente, tá tirando algumas dúvidas também, né, Janaína? No bloco anterior, a gente começou a falar sobre a questão da depressão, não querendo fugir da relação do suicídio, mas a depressão acaba sendo um pouco mais comum entre as mulheres. Vocês percebem que isso está relacionado à autoestima? O que vocês percebem enquanto profissionais? O que tende essas mulheres a estar tanto brigando, assim, lutando contra uma doença como a depressão? As mulheres, algumas, ficam mais acanhadas no seu canto, não têm a oportunidade de falar, muitas vezes, para o seu esposo o que elas estão sentindo, né? E aí tende, às vezes, a ficar doente, a não procurar ajuda. E a gente percebe na atualidade que as mulheres querem dar conta de tudo, trabalhar, estudar, cuidar de casa e filho e marido, né? Acham que tem que dar conta de tudo. Sim, acham que tem que ser a Mulher Maravilha, sim, né? Sim, acham que são mulheres maravilhas. E não é assim, a mulher não tem que dar conta de tudo, ela pode sim falhar, ela pode sim errar, pode cansar. Pode pedir né? ajuda pode também, pedir ajuda, né? deve pedir ajuda, Sim. né? Então muitas mulheres estão em situação de estresse elevado, devido a essa carga horária pesada e não tem ajuda às vezes do marido ou às vezes de algum familiar, de algum cuidador e acha que tem que dar conta de tudo. E aí vai entrando sofrimento psíquico, né? Não só a depressão, como o estresse, o transtorno da ansiedade. E aí chega um ponto que elas se isolam tanto que pode acontecer de cometer o suicídio. E esses padrões de beleza atrapalham muito também, Sim. né? Essa questão da autoestima, de como a mulher se vê, né? Que acaba entrando nesse... Sim, se sentem muito cobradas, né, pela sociedade para manter aquele padrão de beleza, de magreza, de estética. Sim. Né? Infelizmente, a gente percebe isso com as mulheres. Mas a gente está falando, né, nosso tema central é o suicídio. A depressão é uma das causas, como você já falou, né? Mas não é só a depressão que leva a suicídio. Uhum. E a gente ainda está em setembro, que é um mês dedicado à prevenção, né, do suicídio. Como que vocês trabalham, qual é a orientação dessa campanha com relação à prevenção? Por que essa campanha trabalha essa questão? Como eu disse, é importante que a gente fale disso, né? Que não seja algo velado. E sim, eu falando disso, eu vou poder contribuir para que o outro procure ajuda, né? Que ainda há tempo de procurar ajuda. É possível. E aí a gente tem o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, onde as pessoas podem ligar, a ligação é gratuitamente, o número é 188, e buscar ajuda. Lá vão ter profissionais que vão fazer esse apoio emocional, esse acolhimento, onde a pessoa vai ser ouvida, a ligação é feita em sigilo, ninguém vai saber o que você vai dizer, e ali você vai receber o apoio que você necessita através de uma ligação. Na própria ligação, o profissional vai orientar, Sim. vai conversar com essa pessoa pelo telefone mesmo? Pelo telefone. Qual é o número? 188. E esse CVV, ele tem alguma unidade na cidade também, ou ele é só... Tem? A pessoa pode ir atrás? Pode ligar até de telefone celular, né, no Brasil inteiro, a ligação é gratuita. E se sentir, né, deprimido, sentir que está com pensamentos suicidas, pensamentos de pessimismo, pode procurar ajuda, que o CVV é uma rede de apoios. Entendi. Mas, por exemplo, se a pessoa ainda não teve essa atitude de procurar ajuda, a família pode fazer isso por ela? Pode buscar esse centro, por exemplo? Ela pode buscar no sentido de ter uma orientação, sim, né? Mas não que resolva a situação. Né? E sim, se ela oferecer um espaço de acolhimento para a pessoa que está em sofrimento, é mais fácil que a pessoa vá aceitar ajuda. Né? Se ela sentir que a família está acolhendo, está preocupada com a dor dela, está dando importância para o sofrimento dela e não vendo somente como um mau comportamento ou algo passageiro, né? Então ela sim tem chance de conseguir ajuda. Se a própria família é esse apoio, ela pode sim continuar buscando ajuda. Já é um início, né? A pessoa já vai início. perceber que, opa, eu sou amada, estão prestando atenção em mim. Seria mais ou menos isso? Isso. É importante perceber
a pessoa ela percebe no outro quando o outro está preocupado com a dor dela. Quando ela fala e o outro presta atenção, e o outro escuta e não julga, né, e acolhe. E a gente percebe, infelizmente, que ainda algumas pessoas acham que suicídio é loucura, que suicídio é um ato de fraqueza ou um ato de coragem. Não, suicídio não é. Suicídio é um momento em que a pessoa ela quer acabar com a sua dor, com o seu sofrimento. E ela acha que, acabando com a sua vida, ela vai acabar com a sua dor. Vai resolver o problema. E, gente, a Janaína estava passando alguns dados aqui para mim, são, assim, alarmantes. A cada 4 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. 40. É isso? 40? A cada 40 segundos, 40 segundos, uma pessoa se suicida em todo o mundo. É muita gente, é muita coisa. São preocupante. Pessoas saudáveis, assim, teoricamente, né? Pessoas jovens que têm uma vida inteira pela frente, estão interrompendo sua vida, né? Toda essa trajetória, porque de repente foi mal compreendida, porque de repente não teve uma atenção àquele problema que ela estava vivenciando, né? Eu acho que a gente precisa levantar essa bandeira mesmo para alertar as pessoas, né? Não só em setembro, né? Que essa campanha ela seja levantada no decorrer de todo o ano, né? Que seja um assunto com as pessoas não tenham vergonha de falar, né? Para que outras pessoas possam ouvir, buscar ajuda. E todo ano são 800 mil pessoas por ano que cometem suicídio, segundo a Organização Mundial de Saúde. É muito grande esse dado. Quase 1 milhão de pessoas. E você, como profissional de psicologia, assim, você acha que assuntos como esses poderiam ser tratados nas escolas, por exemplo? Com certeza. O que você acha que ajudaria, assim? Ajudaria as pessoas a se conscientizar, né? Desde cedo? Desde cedo. A procurar ajudar o outro, né? Como eu disse, você não julgar a dor do outro e sim se colocar no lugar dele, né? Sim. Porque muitas pessoas acham que, tem pessoas que sofrem muito mais e nunca cometeu suicídio. Ou, o seu sofrimento é pequeno diante do outro sofrimento. Não existe sofrimento grande, pequeno, existe o sofrimento da pessoa, em particular, íntimo. Cada um tem a sua dor, cada um tem a sua questão interior. Não cabe a nós julgar o ser humano. Então, é importante sim que as escolas se conscientizem, os professores, que haja uma preparação para isso, que busquem ajuda de profissionais. E isso, a escola ela tem um grande papel, né, uma grande responsabilidade. Além da família, a escola também tem esse papel de levar esse apoio àqueles que estão em sofrimento psíquico. Igual você estava falando, não existe um sofrimento maior e um menor. O que existe são jeitos, formas de lidar com as situações diferentes. Existe um sofrimento psíquico, não importa se ele é grande, se ele é pequeno. Sim. Para cada um ele vai se manifestar de alguma forma e cada um tem uma estratégia de lidar com ele, né? E algumas pessoas conseguem buscar ajuda, outras precisam de um apoio maior. Sim, e talvez não, com certeza, essa rede de apoio que a gente encontra em casa pode salvar muitas vidas, né? Com certeza. Janaína, o que você diria para as pessoas que estão nos assistindo, assim, como mensagem mesmo? Talvez quem esteja vivendo um momento de que esteja pensando em cometer um suicídio ou já pensou, passando por uma situação de algum tipo de doença que você já citou aqui, inclusive a depressão, o que você diria como um profissional para essa pessoa que está nos assistindo e passando por essa situação? É importante perceber que você não está sozinho, é possível recomeçar, é possível resolver esse problema que você está passando. Todo problema tem solução. E você tem pessoas que estão ao seu redor, que te amam, que te acolhem, tem profissionais que podem te ajudar e que tudo vai passar. Que o suicídio não é a única alternativa e nem a última, que você pode procurar ajuda e tentar escrever sua história de outra forma e recomeçar. Ser um exemplo, de repente, né, para os filhos, para as pessoas que estão próximas. A vida não é fácil, né? Todo mundo tem seus problemas, mas a gente consegue, né, lidar com isso.
é com amor, com respeito e falando, né? Igual você está falando para as pessoas que estão vivendo a situação, que elas busquem conversar com as pessoas em casa, né? Por mais que talvez não tenha aquele retorno que ela queira, mas que ela possa mostrar que ela precisa de ajuda. Às vezes não encontra em casa, mas tem um amigo, Sim. onde ela pode partilhar suas dores, Sim. né, os seus sofrimentos. E esse amigo pode conduzir ela a um profissional habilitado, que possa ouvi-la, que possa escutar. E criar junto com essa pessoa estratégias para lidar com as adversidades da vida, que todos nós temos. Sim. E o profissional junto com a pessoa vai criar formas de sair daquele sofrimento e lidar com aquele problema, que é possível recomeçar. Janaína, muito obrigada. Eu que agradeço. Tá, suas informações, ter tirado nossas dúvidas e tá orientando a gente. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição. Muito obrigada. Por nada. Bom, o programa Canal Salto Alto vai ficando por aqui. Hoje a gente tratou de um assunto mais sério, mas que a gente precisa mesmo falar. Eu quero agradecer ao Salão da Mirna, quero agradecer à Base Nuclear, que são meus parceiros aqui. E se você quiser rever este programa, as outras edições e outros vídeos que eu faço para o YouTube e para o meu blog, é só você acessar canalsaltoalto.com.br. Eu vou ficando por aqui, mas semana que vem a gente volta, se Deus quiser. Tchau!